11 horas e 22 minutos, estamos de volta com o hashtag CBN Floripa nessa quarta-feira, dia 31 de julho. É fim de mês e também é momento de receber a fatura do cartão de crédito, é momento de passar limpo as contas do mês, ver aquelas contas que a gente precisa pagar. Será que vão ter aquelas contas que a gente não vai conseguir pagar, Oday Gubert? Que a gente vai ter que passar lá pra frente? Olha, fim do mês. Você tem um termo que você já falou aqui pra gente? Como é que é? É quando o filho chora e a mãe não vê? Quando o filho chora e a mãe não vê, tem que Nem resolver. sempre é fácil, né? Seja bem-vinda, bom dia, como você está, Day? Tudo bem? Bom dia, Eve, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. O que a gente vai falar hoje? Então, a tua introdução foi bem certeira, porque hoje é dia de super quarta. E o ouvinte da Rádio CBN que acompanha o Descomplicando as Finanças já sabe que nesse dia é o dia que acontece a reunião do Copom aqui no Brasil e do Fed nos Estados Unidos. Ambas reuniões, elas servem para decidir o rumo da taxa de juros. A taxa de juros que é a mãe de todas as taxas. Se essa taxa aumenta, a fatura do cartão de crédito em caso de atraso, ela vai ficar mais cara também. Financiamentos para residência, financiamento para empresas, crédito pessoal, tudo isso fica mais caro. Quando essa taxa reduz, essas taxas acabam reduzindo consequentemente. Só que aqui no Brasil, a gente vinha de um movimento de redução de juros que a gente começou em julho do ano passado. E ela foi cessada há mais ou menos 2 reuniões. E nesta reunião, a gente aposta na manutenção. A manutenção é quando a taxa se mantém em 10,5%. Isso porque, Eve, o principal dado que define a taxa de juros é a inflação. A inflação, a gente tem a meta entre 3,5% e 4,5%. Nós estamos na banda de cima, com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,23%. Se a gente rompe essa meta, a gente acaba tendo que aumentar a taxa de juros para poder controlar a tal da inflação. O ouvinte deve estar percebendo aí nas compras do dia a dia, do combustível, que realmente a inflação está voltando. E devemos ter então a manutenção da taxa de juros na reunião do Copom, que define no final do dia de hoje. E a nossa, não é expectativa, mas é a nossa projeção, que tem aí 50% de chance de em setembro, Eve, a gente ter juros subindo novamente, né? O que vai contra toda aquela leitura que a gente vinha fazendo no início do ano. E por que mudou? Por conta das questões de inflação no Brasil, descontrole das contas públicas no Brasil e também um pouco de pressão do dólar que vem por conta do Brasil e também do exterior. E aí, a reunião nos Estados Unidos do Fed encerra hoje às 15 horas. Lá a gente deve ter também a manutenção, porque lá também, mesma dinâmica, eles acompanham a inflação. E a inflação vem mostrando redução. Só que para ter essa certeza na atuação da taxa de juros, é provável que o Fed, por lá, defina por manutenção entre 5,25 e 5,5, com redução de juros para setembro, ou ainda no final do ano, em dezembro. Então, a gente vai acompanhar os dados da economia americana nos próximos 40 dias, para torcer aí que essa taxa de juros caia por lá, porque se cair por lá, Eve, é bom pra gente também. Então, a gente é um país emergente. Quando acontece alguma coisa lá do lado, né, de fora do Brasil, que é ruim para lá, acaba ficando ruim aqui pra gente também. Ontem a gente teve aí uma situação da morte do líder do Hamas, né? Isso coloca uma pressão numa região petrolífera. Que a política internacional, ela acaba afetando a economia. Vivemos globalização e acaba afetando todo mundo. É o famoso sobra um pouquinho para cada um. É isso aí. E aquela região ali é responsável por 30% do petróleo do mundo. Então, se a gente tiver o estresse ali na região do Irã, a gente pode ter sim um estresse no petróleo. Isso acaba acarretando em toda a cadeia de produtividade e sobra para o brasileiro também um combustível mais caro. Então, a nossa expectativa hoje é de manutenção no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, daqui a 40 dias, eu volto de novo com esta pauta da super quarta, porque isso impacta, sim, no bolso das pessoas. E não podemos esquecer que os Estados Unidos estão em processo eleitoral, né? O que também acaba impactando de uma forma ou de outra. Qualquer mudança ali impacta também na economia e nessas decisões, né?
Corrida eleitoral que há 15 dias atrás estava se desenhando com mais certeza e que mudou aí, eu costumo falar que é o tabuleiro de xadrez, mudaram-se as peças e a gente pode ter sim uma eleição bem concorrida e Estados Unidos é vetor, né? O que acontece por lá acaba impactando os demais países e Brasil é país emergente, é mais impactado ainda. Muito bem, então quarta-feira que vem não é esse assunto, aí tem outro assunto pra gente tratar, mas obrigada, viu, por estar aqui com a gente. E o pessoal pode te acompanhar lá na Fídias Investimentos. Isso aí, Instagram da @Fídias Investimentos, o meu Instagram pessoal que chama Endinheirando Mulheres e que os homens podem seguir também. Obrigada, Dai.